Olá a todos, obrigada por se juntar a nós no nosso programa. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. O nosso tópico para hoje é o segredo do número 10. E, portanto, vamos mergulhar. Qual é a raiz espiritual do número 10? Dr. Lightman, a raiz espiritual do número 10 é- são 10 níveis. A raiz desse número torna-se revelada através desses 10 níveis. E, portanto, no 10 está toda a essência das relações entre o Criador e o ser criado. E essa relação é revelada. E, por outro lado, a resposta dos seres criados em relação ao Criador também é revelada. É necessário passar por estes 10 níveis, desde o Criador até ao ser criado, desde o ser criado até ao Criador, para que se sintam um ao outro. Miguel, como é que o número 10 está relacionado com o nome do Criador Yud-Kei Vav-Kei? Dr. Lightman, são um e a mesma coisa, 10 e 4. Se revelarmos a qualidade do Criador e a qualidade dos seres criados, em resumo, então as relações entre eles podem ser descritas nas 4 letras do nome do Criador, ou seja, em 4 fases. Ou pode ser expandido e explicado em 10 fases ou 10 níveis. Ela é como 1 centímetro e 10 milímetros, são uma e a mesma coisa? Outro Leitman, sim, pode dizer que tem a mesma relação. Israel, quando eu me preparei para este programa, falei com um professor de física e perguntei-lhe como é que o número 10 se manifesta nas leis do nosso mundo, em diferentes manifestações, fenómenos. E ele disse o seguinte: na física, é a estrutura dimensional do nosso espaço em relação à teoria das cordas. A matemática é o número décimo. Na química existem as moléculas que são fundamentais para os processos biológicos, são 10. Temos ou seja, existem animais como, por exemplo, os lobos, em que se forem considerados mais de 10, são considerados muito fortes. Na anatomia temos 10 dedos, no corpo humano, etc. Portanto, existe algum tipo de relação em esse número 10? Dr. Leitman, sim, sim, todos advêm da raiz espiritual, em que a força superior precisa de passar por 10 fases até criar a força inferior que pode ser refletida de forma de volta nela. Ou seja, de cima para baixo do Criador para o ser criado e do ser criado para o Criador, a conexão pode apenas acontecer através desses 10 níveis, através destes 10 sefirot. Real, então o Criador, a força superior, criou o nosso mundo físico através destes 10 níveis. Dr. Lightman, sim. Real, então o que são as 10 sefirot? Dr. Lightman, é quando o Criador e o ser criado começam a interagir. Então, desta interação entre eles, torna-se preenchida com conteúdo, significado, força, intenção, e então são chamados de Sefirot. Mireille, então quando o homem alcança esses níveis, totalmente certo, quando o homem começa a alcançar a reação do Criador para com ele e responde a isto de forma correta, então estes 10 níveis transformam-se em 10 Sefirot. Sefirah significa iluminar, significa que ele já começa a sentir. Dr. Lightman, sim, uma pessoa que alcança como o Criador se relaciona com ele e como ele precisa de se relacionar com o Criador. Real, então existe aqui uma espécie de potencial e então quando o alcançamos envolvemos as nossas emoções e isso é chamado de Sefirah, Dr. Lightman, certo? E então todo o sistema começa a funcionar. Bem, nós estamos a falar do número 10 e na Torá diz que precisamos de dar a 10ª parte do nosso rendimento, o Malchut. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa que a parte mais elevada, o Keter,
vem ou deriva do Criador e a doação do Criador expande através de 9 níveis, alcançando o 10º nível, que é Malchut, e quer receber todas estas influências do Criador, tudo o que o Criador faz doação, quer receber dentro de si mesma. E quando recebe do Criador, apesar de poder receber todo o bom, a abundância, a eternidade, tudo isso, mas isso separa-o do Criador, de acordo com a disparidade de forma entre eles, porque o Criador faz doação e o Malchut recebe. E, portanto, se o Malchut quer alcançar o Criador, tornar-se próximo dele, não apenas ser um receptor remoto, mas ser o doador e estar próximo, então faz uma restrição no seu desejo de receber e começa a agir para com o Criador tal como ele age para com ele. E essa é a correção da sua natureza. E isto é o que a sabedoria da Kabbalah fala. Como se tornar como o Criador, alcançar semelhança de forma com Ele e aproximar-se dele desta forma. Então existe uma restrição em cima da 10ª parte, Dr. Lightman, certo? A 10ª parte, ou seja, a última fase que advém do Criador, faz uma restrição em si própria e dessa forma aproxima-se do Criador. Então, em todas as outras qualidades, podemos conectar-nos com o Criador, mas nessa última qualidade, a nossa conexão é que está restrita, não a usamos. Dr. Lightman, não usamos esse desejo de receber, restringimos esse desejo. Restringimos essa fase e realizamos a ação inversa, ou seja, recebemos, mas em forma de doação. E continuamos a receber nas 9 Sefirot anteriores, mas não em Malchut, não na última. Mas esta recepção já concretizamos para estar conectado com o Criador, para doar ao Criador dessa forma, Michael. Então, no nosso mundo, isso é expresso numa lei, tal como diz na Torá, que a 10ª parte da sua colheita, ou o que for, tem que trazer ao templo. Dr. Lightman, certo. Não pode receber essa 10ª parte do seu rendimento. Michael, então isso não pertence à pessoa. A quem é que pertence? Dr. Lightman, ao Criador. Mas nós não o sentimos. E, portanto, normalmente damos por forma a espalhar o conhecimento do Criador no mundo, por forma a ajudar as pessoas a compreender corretamente a interação entre elas e o Criador, como se levarem acima da sua natureza egoísta, etc. É isso que está dedicado a essa 10ª parte. Michael também diz na Torá que o sogro de Moisés deu-lhe a estrutura sobre como organizar o povo, a nação, e depois diz que tem que escolher as pessoas que temem a força superior e dividir a nação em dezenas, centenas, milhares. Se puder explicar aqui esta hierarquia, é apenas algo interno em relação aos nossos desejos ou a nação realmente estava dividida desta forma no nosso mundo físico? Dr. Lightman, em algum ponto na história esteve. Acontece que se queremos tornar-nos como o Criador, alcançar equivalência de forma com Ele, então precisamos de organizar-nos, a nossa sociedade, o governo, todo o mundo, de acordo com o que diz na Torá. Ou seja, dividir todos em dezenas, centenas, milhares. Porquê? Todos incluídos uns nos outros, porque desta forma, na conexão entre nós, podemos alcançar a qualidade de doação mútua. E nesta nossa conexão mútua e nesta nossa garantia mútua, que é Arvut em hebraico,
E com a ajuda desta relação, destas mútuas relações entre nós, podemos também relacionar-nos com o Criador desta forma. Michael, sim. E de onde é que vem esta origem da divisão em 10, 100, 1000? Dr. Lightman, vem que se tivermos o doador, o superior, e ele faz doação, e a sua doação expande-se através de 10 níveis até alcançar o Malchut, a Malchut, a última Sefirah, que recebe, então a distância entre o estado de doação Keter e até ao receptor, o estado receptor, a Malchut, o reino da recepção, estes 10 níveis refletem todo o desenvolvimento do desejo do Criador de fazer doação até ao desejo de receber do ser criado. E o ser criado, na sua parte, se quiser ser como o Criador, tem que fazer uma restrição, não receber, de uma forma que o Criador o criou, mas na forma oposta, trabalhar em semelhança de forma com o Criador, ou seja, de baixo para cima, de Malchut para Keter, concretizando-se na qualidade da doação. Michael, só para mencionar que a restrição foi sobre a intenção, não sobre a ação em si mesmo. Dr. Lightman, sim, mas quando fazemos uma restrição na intenção, ao mesmo tempo, a ação também foi restrita. E, portanto, a ação inverte-se na direção da recepção. Portanto, o principal é a intenção. Michael, sim, 10 é simples, mas não vieram os outros números. Dr. Lightman, não importa. Estamos a falar de 10, 100, 1000, mais. Existem as mesmas condições, a mesma lei que se aplica na dezena. É apenas para contá-lo de uma forma mais simples. Michael também diz que em cada dezena havia alguém que era responsável, sábio, que organizava a dezena até a cabeça das tribos. E então depois essa estrutura parou. Dr. Leitman, bem, não é que tenha parado. Foi decidido continuar este estado até à correção final, mas não funcionou dessa forma. Foi tudo engolido no egoísmo geral. Mas ainda assim, de onde vêm estes números? 100, 1000, 10 é claro. Dr. Lightman continua a contar em 10, então alcança 50, que são 5 10. Birrell, sim, mas por que não 60, 70? Dr. Lightman, é porque estas ações elas estão todas de acordo com 10, de acordo com o 5 no outro, porque temos Keta, Chokhmah, Binah, Zerampin, Malchut, e portanto o número mínimo de pessoas que precisam de estar conectadas entre elas para estar em garantia mútua ou em responsabilidade mútua, a qualidade da doação, ser como o Criador é 5. Mas se forem 10, então já é um sistema expandido e revelado. Real. Então, por exemplo, existe uma determinada quantidade de pessoas por cada 100 pessoas e por cada 100 pessoas há um sábio que os governa. Dr. Leitman, sim, era assim que funcionava. Michael, então o que é que faz a conexão entre os sábios? Existem centenas de pessoas. Dr. Leitman, sim, havia centenas de pessoas conectadas desta forma e o Criador, entre elas, este campo espiritual que os ajudava a existir mutuamente na qualidade da doação. Se houver uma quantidade grande de pessoas a pensar a mesma coisa, a ansiar pelo mesmo objetivo, então todas as pessoas vão ansiar por este objetivo. Michael, e vê isto acontecer no futuro também, que é assim que a humanidade vai ser dividida, dezenas, centenas. Dr. Lyman, tenho a certeza que as pessoas vão querer unir-se desta forma. Michael, podemos dizer que, devido à regra de que o particular e o geral são iguais, é suficiente unirmos uma dezena
para revelar a força superior e não necessariamente com o resto da humanidade, para que toda a humanidade se torne como um homem num coração, uma nação, em toda a humanidade. 10 pessoas é suficiente? Dr. Lightman, sim, 10 pessoas é suficiente. Mesmo 2 pessoas é suficiente. Se 2 pessoas quiserem unir-se e elevar-se acima do ego, conectar-se uma com a outra para se conectarem com o Criador, se o fizerem claramente, corretamente, apesar de ser muito complicado, ainda assim podem alcançá-lo. Mas existe uma diferença entre se a pessoa se une numa dezena, ou com 100, ou com 1000. Dr. Lightman é mais fácil. Michael, sim, mas em relação à revelação do Criador é mais forte, maior? Dr. Lightman, certo. Michael, é possível compará-lo de alguma forma? Suponhamos que eu olho para o Dr. Lightman, vejo uma pessoa que consiste de bilhões de diferentes moléculas, átomos, mas eu vejo um corpo completo. Da mesma forma que o Criador nos vê, mas que o mínimo é uma dezena, não nos vê de forma separada. Dr. Lightman vê-nos separados e cada um de nós, nem sei como é que colocar isto em palavras, mas para que cada um de nós se possa interagir com ele, temos que estar em equivalência de forma com ele. E a equivalência de forma alcançamos se estivermos no mínimo 2. Ou seja, em que cada um anula o seu ego, conecta com o outro, mas a forma mais correta é fazê-lo num grupo de 10. Então, de acordo com a lei da percepção da realidade, não podemos dizer como o Criador nos vê. Dr. Lightman, como é que eu posso dizer isso? Michael, que para alcançar as suas qualidades preciso de haver eu e alguém para mais que eu, em acrescente. Dr. Lightman, certo. Michael às vezes diz que temos que olhar para o mundo pelos olhos do grupo de 10, a dezena. Dr. Lightman, quando vemos em tudo apenas a relação do Criador, a relação com as pessoas que querem unir-se entre elas para alcançar o Criador, por forma a elevar-se até Ele, para estarem conectadas com Ele. Quando nós agimos desta forma, quando nos reunimos, nos construímos em oposição a ele ou em equivalência com ele, então podemos sentir o seu reflexo em nós. A sua relação para conosco. Isso é a revelação do Criador no ser criado. Michael, então podemos entrar em sintonia com essa força, com o Criador, apenas quando há uma interação clara com uma dezena, de acordo com as leis claramente estabelecidas, e é como se fosse uma frequência à qual nos sintonizamos. Dr. Leitman, sim, como um metrónomo, sim. É como um pêndulo que começamos a oscilar juntos. Então existe a lei, a força superior, e para que nós nos possamos sintonizar, ou seja, resumidamente, a minha pergunta é possível explicar a lei do Criador do ponto de vista da física, da química? Dr. Leitman, claro, é a força geral que opera em toda a criação. E gradualmente, muito gradualmente, através da sua influência sobre nós, seres humanos, antes de mais, ele quer, ou essa força quer, trazer todos os seres criados, tudo, o inanimado, vegetativo, animal, falante, tudo, para uma única forma, ou seja, conexão entre eles, para que cada um complete todos os outros. Michael, podemos dizer que o Criador, esta força que nos criou, opera em cada um de nós através da dezena? Dr. Leitman, certo? Michael, ou de toda a humanidade? Dr. Leitman, também é verdade. Michael, então não há uma influência numa pessoa individual, Dr. Leitman, certo? Michael, é sempre nós, enquanto uma pessoa, perante Dr. Leitman, não há uma pessoa individual neste sentido. Está sempre conectado com o Criador e o Criador relacionado com ele apenas através da decena. Michael, então se mesmo que algo aconteça a uma pessoa, ainda assim passa por todo este sistema. Dr. Leitman, claro. Não há, podemos dizer que não há uma ligação ao homem. Não há uma relação mútua. Mas através desse sistema no qual ele existe,
É como se consistíssemos em dezenas de células, que uma célula não tem significado, Dr. Leitman, certo? Michael, existe algum tipo de relação, conexão entre as 10 pragas egípcias, os 10 sefirot e os 10 mandamentos, Dr. Leitman? Claro, tudo está dividido em 10. Michael, então por que 10 pragas? Dr. Leitman, é uma influência completa, boa ou má, uma sobre a outra, o criador sobre o ser criado, ou ao contrário, e todas as diferentes conexões entre elas, e portanto 10 é esse número. Michael, já dissemos que no Egito existiam pessoas, ou vamos dizer, não uma pessoa, numa só pessoa. Estamos a falar dos nossos desejos, que precisam de sair da sua intenção egoísta e precisam de receber estas 10 pragas, estes 10 golpes, Dr. Leitman, sim, o reconhecimento do ego em cada nível, em cada desejo. É preciso haver o reconhecimento do ego, o reconhecimento do mal, e apenas aí a pessoa alcança a decisão de se elevar acima do seu ego. Michael, então a minha alma consiste em 10 sefirot. O meu desejo básico consiste em 10 sefirot, e todos têm uma intenção egoísta, e cada um deles precisa de receber um golpe para se libertar ou purificar-se, algo do género. Totalmente certo. Então podemos dizer que 10 sefirot é a estrutura da alma, receberam 10 golpes, nós saímos da escravatura do Egito, e então o que são os 10 mandamentos? Dr. Lightman, então aí já começa a assumir diferentes formas de interação, de relações entre você e o Criador, e entre você e os outros e o Criador, e isto já são chamados de mandamentos. Na real, então são 10 ações, Dr. Lightman, ações acima do seu ego, são chamadas de mandamentos. Michael, então tem a estrutura das 10 sefirot, que recebe estes 10 golpes, e então realizamos 10 ações para conectarmos com o Criador. Dr. Leite, suponhamos que sim. Michael, complicado, tenho que dizer. No geral, o mundo é um sistema complicado. Dr. Leite, eu não acho. A mim parece-me que nós simplesmente não queremos passá-lo para a sensação, para a emoção. Se o fizermos, então pode ser muito simples. O principal é não viver dentro da nossa cabeça em todo o tipo de análises. Tem que ser sentido, tem que ser emocional. Sim, claro, qualquer um gostaria de sentir o Criador, mas às vezes não funciona. Dr. Lightman pode sentir que apenas na condição que quer elevar-se acima do seu ego, que quer trabalhar contra o seu ego, e este movimento é algo que precisa de cultivar em si mesmo, possivelmente durante muitos anos. Michael, mas por que ainda assim a pessoa tem a sensação de que existe ele e o Criador? Está dito acerca da dezena em todo o lado que não temos este reconhecimento natural para revelar a força superior, temos que ter 10 pessoas. Por que não existe na sociedade que há apenas eu e o Criador, mas ao contrário, que se quiser revelar o Criador, então tem que se isolar em algum lugar, num sítio oculto, escondido, longe de todos? Por que não se partilha isto com as pessoas? Dr. Lightman precisa de fazê-lo de uma forma a que não se possa enganar, para ver claramente que se está a alcançar a qualidade de doação e amor ou não. Se não o conseguir fazer perante outras pessoas, então precisamente aí, depois de ter alcançado isso, então também pode relacionar-se com o Criador dessa forma. Michael, quando um cabalista tem esta força superior ou o Criador, as outras pessoas desaparecem da sua realização ou permanecem, ou como é que funciona? Dr. Lightman, há como se um conector, são uma conexão entre ele e o Criador. Michael, então esta estrutura sempre permanece, Dr. Lightman, certo? Michael, então não há eu e o Criador.
Dr. Lightman, sim, há você e o Criador, mas inclui todas as outras pessoas. Michael, então como vai senti-las? Dr. Lightman vai senti-las como se sente a si mesmo. Elas vão estar tão próximas de si que apenas através delas vai ser capaz de se conectar ao Criador. Caso contrário, não vai senti-lo. Não vai ser capaz de se aproximar dele. Michael, e então esta medida de conexão com o Criador depende da quantidade de pessoas? Dr. Lightman, da quantidade de pessoas também. Michael, então um cabalista, todas as pessoas são assim tão preciosas para ele, que caminham por aí. Dr. Lightman, ele vê que elas pertencem à alma, que são parte da alma. Michael, ok, então se são parte da alma, obviamente entendo a minha atitude para com eles. Ok, muito interessante, muito bem. Então fizemos o escrutínio sobre o segredo do número 10. Muito obrigada, até à próxima. E continuamos a escrutinizar tudo. Muito obrigada, tudo do melhor.